verso 16, 1 Crônicas 11, 16. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seu desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Que o Senhor abençoe a sua palavra. E eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite sobre o preço da adoração. Queridos, às vezes falta-nos a ciência ou a consciência do porquê estamos aqui. Na verdade, este é o grande mistério, é a grande resposta que o homem tem procurado. Eu pude fazer o curso de pós-graduação em aconselhamento filosófico. O aconselhamento filosófico é uma modalidade já crescente na Europa e Estados Unidos e aos poucos está chegando para cá. E qual é uma das premissas deles? Onde a terapia ou a psicanálise falhou e a religião falhou, o aconselhamento filosófico vai ajudar você a ter respostas. Veja uma das ideias que é interessante, para não dizer trágica, porque está falando de nós, a religião. Onde o homem não encontrou resposta ao aconselhamento filosófico. E não tem nada de demoníaco, a filosofia é muito bacana, muito interessante se você souber utilizá-la. E muita dessa resposta, muitas dessas falhas está exatamente no que eu sou, por que eu sou, para que eu vim, para onde eu vou, para que existimos. As pessoas necessitam encontrar razão para a sua existência ou propósito. Uma vida que não haja um propósito é uma vida que está entregue ao acaso. Está entregue à sua própria sorte. Está entregue às mazelas emocionais. Nós temos que entender o nosso propósito, o nosso objetivo. E é óbvio que cada um vai ter um específico. O propósito da vida da Yara é diferente da vida da Márcia, que é diferente da vida da Bia, que é diferente da vida do Ricardinho, da Ana e assim por diante. Mas num contexto geral, o ser humano foi criado para um propósito. Qual foi? Para qual? Para qual? Nós somos criados para o quê? Tá certo, mas não é adorar a Deus, porque a Bíblia fala de outra expressão. Nós somos criados para o quê? Para a glória de Deus. Essa glória vai vir como adoração, mas o texto fala, nós somos criados para a glória de Deus. Então, meus irmãos, tudo o que girar em torno da nossa vida tem que redundar glória para quem? Para Deus. Quando você entende que esse é o objetivo e esse é o propósito, você começa a olhar as coisas que acontecem na sua vida, quer com a sua concordância ou não, quer coisas boas ou não, e você vai ter que perseguir isso. Isso aqui, no final, tem que desembocar para a glória de Deus. Não importa o que tenha acontecido. Não importa se tenha sido coisa boa ou ruim. Não importa se... foi uma coisa que aconteceu, eu estava gozando férias lá na casa dos meus pais, quando o telefone tocou, que minha casa tinha sido assaltada. E eu tive que retornar, antecipar, gastar dinheiro, chegar lá, ver aquela... Sabe quando um caminhão de mudança, parece que levou parte da mudança, falta outra parte da mudança chegar? Era assim que estava a minha casa. E não estava pior porque minha sogra e meu cunhado tinham ido antes lá, limpado, toda a bagunça que fizeram. E você tem que olhar uma situação dessa e entender que todas as coisas cooperam para o bem e que isso tem que dar glória para quem? Para Deus. Quer você aceitando ou não. O grande erro, irmãos, que nós podemos cometer é achar que a adoração é só esse momento aqui que acabou agora.
É quando a gente canta. Não, mas eu adoro você, todo domingo eu canto lá na igreja. Isso é uma parte da adoração. E se a minha e a sua adoração a Deus estão restritos tão somente ao que acontece aqui musicalmente, nós não entendemos nada o que é adoração. Nada. Adoração é devoção. É você elogiar, é você acreditar a Deus, a Ele. E isso nós não temos que fazer em um momento apenas no culto, nós temos que fazer todo dia, todo momento, toda hora, porque tudo é dele, é por Ele e para Ele. A nossa vida tem que ser devotada a Ele. Por isso, quero lembrar um pouco do sermão de domingos atrás, quando eu falei sobre os ídolos do coração. Será que eu tenho algum outro amor que requer minha atenção maior do que o propriamente a Deus? Algum outro objetivo na minha vida, alguma outra situação na minha vida? Como Raquel, como nós falamos, dá-me um filho, senão eu vou morrer. Eu tenho que acordar segunda-feira e pensar em Deus. Por isso que eu provoco os irmãos sempre a terem o seu momento devocional, para que Deus fale com você. Você não precisa estar vivendo à base das porções que o pastor te manda, ou outros pastores mandam. Porque Deus pode e vai falar com você, o véu do templo se rasgou. Nós temos condições, nós temos o Espírito Santo de ouvir, nós temos o Espírito Santo que nos faz ouvir a sua voz. Você não precisa de um intermediário. Mas hoje nós não queremos mais ler a Bíblia, nós não temos o tempo maior com Deus. Ah, mas eu não entendo nada, mas também não quer saber de entender. Não quer buscar em oração a Deus para que Ele traga o entendimento. E aí esperamos, não, mas a célula está chegando, quarta-feira, eu vou lá, vai ter célula, vou participar. Então você vive de porções de domingo e de quarta, domingo e quarta. Essa é a sua adoração. Acha que a adoração é um gesto de estar cumprindo os protocolos da religião. Não, mas eu vou na igreja todo domingo. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração, você que está assistindo agora pelo YouTube. No inferno estará cheio de gente que ia todo domingo na igreja. Desculpa dizer assim tão abertamente. Estar sentado aqui dentro, ouvindo a palavra, cantando, isso não quer dizer nada. A vida de um adorador é muito mais do que isso. A sua vida é só para Ele. E hoje eu começo a ver e ouvir muitas pessoas que não estão muito interessadas nisso. Deus, Ele não é o todo, Ele é só uma parte da vida da pessoa. As pessoas acham porque não mata, não rouba, eu não faço mal para ninguém. Não, irmãos. O Senhor disse que não divide a sua glória com ninguém, ou Ele é exclusivo na sua vida ou não é. Não dá para Deus não ter exclusividade. E é muito interessante. Muito interessante. Se você começar a ver nas Escrituras, Deus sempre vai fazer comparação com o casamento. Sempre. Ele pega Abraão e fala que em Abraão serão benditas quem na terra? Todas o quê? Todas as famílias da terra. Você vai ver que Deus vai sempre mandar profetas e levantar profetas para acusar Israel e chamá-la de prostituta por conta da sua idolatria. Ele pega Oséias, manda Oséias casar com uma prostituta de verdade, ter filhos com ela da prostituição, para simbolizar o que Israel estava fazendo. E ele fala, mas como um marido, eu espero, eu te perdoo. Israel é a infiel. É a infiel. Que marido que aceitaria a não exclusividade de uma esposa? Que esposa que aceitaria a não exclusividade do marido? Cadê seu marido? Então ele foi curtir umas mulheres. Como assim? Que história é essa? Não, mas... É aceitável isso, irmãos? Não, não é. Racionalmente, não é. Mas onde Satanás está entrando na sociedade? Olha que interessante, como que Deus trabalha a questão da exclusividade, da adoração exclusiva a Ele, e Ele vai pegar Israel, que é o seu povo, em toda a comparação,
e fazer sobre isso. E hoje o que você tem na sociedade? Você já não tem mais o casamento monogâmico como algo de Deus exclusivo. O que importa hoje é o amor. Não importa se eu amar 2 mulheres. Não importa se uma mulher amar 2 homens. O que importa é o amor. Aí você tem o poliamor introduzido, você tem um monte de coisa introduzida aí que vai vindo e que são contrárias à questão da palavra de Deus. Você tem princípios do casamento homoafetivo que bate mesmo ali, porque o que importa é o amor. E pasmem, sem se escandalizar, pasmem, já tem país aí fora aprovando e liberando a pedofilia, porque o que importa é o amor. E se o homem ama uma criança, ele é amor, ele vai. É onde a perversidade, é onde Sodoma e Gomorra já estão chegando. E nós vamos vendo, e vamos vendo, e vamos vendo, e vamos vendo. Isso vai penetrando na sociedade. E qual é o princípio, o que está por trás disso? É a questão de exclusividade. Não é mais homem e mulher. Não é mais só uma mulher e um homem só. Pode ser vários, não tem problema. Como hoje a minha devoção não precisa ser só um único Deus. Pode ser vários. E vão entrando outros deuses, outras prioridades no meu coração e na minha vida, que vão roubando a minha devoção ao único que deveria recebê-la. Ao único. Não terás outros deuses diante de mim. Um dos mandamentos. É só Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus quer a nossa totalidade. Então você começa a perceber que de nada adiantou você adorar aqui, ter um culto maravilhoso, se amanhã você não está adorando ao Senhor de novo. Se amanhã o seu coração já está dividido, se na terça já está quebrado. Se você passou a semana inteira longe de Deus, nem aí para as coisas de Deus, ao contrário. Mas eu não estou na igreja para cantar. Estou falando, você entendeu? Errado o conceito de adoração, porque adoração não é abrir a boca para cantar. Você pode estar em silêncio, num completo ato de adoração. Porque a adoração é uma devoção interna, é aquilo que está no seu coração. A voz é só uma consequência. O estar aqui é só uma consequência. E nesse quesito eu gosto muito de olhar para a vida de Davi. Davi é inspirador. Ao mesmo tempo que Davi mostra coisas reprováveis que nós não devemos seguir, copiar. Davi não é à toa, é o homem segundo o coração de Deus. Davi aqui já era rei em Israel. Estava em batalha contra os filisteus. E ele vai contra um destacamento filisteu. Vai lutar contra. Que é a porção do texto que nós lemos aqui. E ele está com sede. E ele pede, e ele deseja um pouco daquela água. E essa porção, esse texto, sempre mexe comigo quando eu passo por ele. Porque parece algo insano. A água chega, e o que ele faz? Joga fora. Ele despeja no chão. Eu fico imaginando aqueles 3 homens. Tanto sacrifício para nada. Joga fora a água. Mas olha que interessante. O gesto que Davi faz já tinha sido registrado lá em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel 7, verso 6. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Davi provavelmente tinha o conhecimento desse acontecimento em Mispá, quando se deu o início de Samuel como juiz. Muito provavelmente em outros momentos da história aconteceu novamente.
Davi sabia que não era tão somente um derramar de água, era um gesto solene, era um gesto de estar na presença de Deus, era um culto ali que se iniciava. E é interessante que essa questão do preço de uma adoração, irmãos, ela sempre vai requerer algo pessoal de você. E eu quero que você guarde isso. Você sempre tem que oferecer algo a Deus, porque senão não é adoração. Você vai, pesquise um pouco depois sobre as outras culturas, os outros povos. Você vai perceber que todos vão levar oferendas, sacrifícios, alguma coisa no gesto de adoração. E diante de Deus não é diferente. O Antigo Testamento vai dizendo uma porção para não aparecer diante de Deus, a orientação ao povo de mãos vazias. De mãos vazias. Davi tem um desejo aqui. Um desejo pessoal, um desejo carnal, não no mau sentido. No verso 17 de Crônicas 11, Davi expressou o seu desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto da porta de Belém. Quem me dera. Veja, um desejo simples. Mas nós podemos imaginar, quer dizer, só quem viveu talvez possa imaginar. Quando você está sitiado, quando você está numa campanha de guerra, você até tem alguma reserva ali de água, mas muito provavelmente pode ser que as reservas acabem. Se você estiver longe de um rio, pode ser que você fique dias sem beber água. Se você não sabe, vai estudar a geografia lá de Israel, da Palestina. O calor era muito pior do que nós estamos vendo hoje na nossa cidade aqui. O calor, aquele clima seco. A água passa a ser um negócio como de ouro. Passa a ter um valor imensurável. E a pergunta que eu faço, será que só Davi estava com sede? Ou será que os outros homens dele também estavam com sede? Será que era um desejo só de Davi? E olha que interessante, né? A água é uma coisa simples, necessária. Estamos sofrendo, né, esses dias sem água na nossa cidade, com esse racionamento. Fundamental para a nossa existência. Alguns estudos atestam que você consegue ficar até 40 dias sem comer, mas você não passa de 7 dias sem água. Não passa, mas não passa mesmo. É falência múltipla dos órgãos depois de quase 7 dias ficar sem água. Algo simples, algo que às vezes até banalizamos, mas que naquele momento era precioso e Davi desejou aquilo talvez com toda a sua força, com todo o seu querer, com todo o seu desejo. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: o que nós fazemos com os nossos desejos? O que nós fazemos com aquilo que nós queremos muito? O que nós fazemos com aquilo que cobiçamos ou ambicionamos? O que nós fazemos com aquilo que não conseguimos viver sem? E é muito interessante, né? Uma vez nós fizemos um jejum na outra igreja. Aí uma pessoa, os jejuns eram intercalados, não era só de comida. Houve uma época que nós jejuamos redes sociais. Aí uma pessoa virou e falou assim: isso é fácil porque eu não uso rede social mesmo. É válido? Não, não é válido. Já uma outra pessoa falou que não ia participar porque não conseguia ficar sem rede social. Você não vai entrar num projeto da sua igreja de santificação porque você não consegue ficar sem rede social. Então, se não te custa, então vamos lá, vamos abrir mão de um alimento. Eu vou abrir mão de suco. Eu não tomo suco, mas da Coca-Cola. Eu já vou dar uma dica, hein? O ano que vem nós vamos tratar só sobre santificação e eu vou trazer uns negócios bem doidos para os irmãos. Vamos ver se os crentes estão prontos para subir. Eu não posso ficar 15 dias sem uma Coca-Cola, sem um café. Não, eu sei que a Danila pode ficar sem café, né, Danila? Eu brinco com ela porque a gente brinca muito sobre isso, sobre o cafezinho.
Dormindo? Você começa a perceber onde eu quero caminhar, onde eu quero chegar. A Páscoa do ano que vem nós vamos fazer o culto da ressurreição aqui, 6 horas da manhã. Ah, vamos. Essa pandemia bagunçou, nós vamos vir 6 horas. Ai, é muito cedo. Ai, eu vou acordar meu filho. Acorda, ensina seu filho o que é sacrifício. Dê a desculpa que você quiser, não venha, não tem problema. Eu vou estar aqui e vou celebrar a ressurreição do meu Senhor. Nós estamos crescendo numa cultura, ou estamos vivendo uma cultura que a gente pode se achegar a Deus, mas não tem preço a pagar. Queridos, a salvação foi de graça. O preço para a salvação, nada do que você está fazendo isso é para você conseguir sua salvação. Mas quem quer andar com Cristo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e seguir-me. Não tem evangelho sem cruz. Evangelho não é mamão com açúcar. Lindo, cantamos aqui de amor, ele faz isso. Sim, ele faz. Eu converso muito com a Agra, a gente bate papo doidão. E ela falou para mim, às vezes eu penso que a galera acha que Jesus é aquele Jesus faz amor do hippie. Tá, beleza. Vai. Casa da mãe Joana, vem, vamos. Não, escuta, pera um pouquinho. Opa, não. Tem um preço a se pagar. E o preço é alto. A nossa carne não é compatível com a santificação. Não, espera um pouquinho. Jesus, e nosso texto-chave para o ano que vem é esse: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver Deus. Não dá para viver vida de pecado lá fora com seus pecados e querer ver Deus. Não dá. Não é coisa do pastor, é coisa da palavra. Tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que pagar o preço. E hoje não queremos pagar o preço. É muito cansativo ir de manhã à noite para o culto. Que não sei o quê. A cesta do amor. Já recebi um relatório do Ministério da Ação Social que está faltando itens para a cesta do amor. Foram distribuídos corações para fazer 10 cestas. Nós estamos numa média de 4 ou 5 cestas por mês. 4 ou 5 cestas por mês completo. Cadê o resto? Desistiram? Esqueceram que era todo mês ali? E não está pesado não, irmão. É R$30, R$20, R$40. Irmãos, isso não é nada. Mas eu já dizimo. Mas eu já... Olha, irmãos. Se esse é o seu argumento, eu peço que o Espírito Santo te esclareça. E que você compreenda que é melhor dar do que receber, antes que o Senhor venha pessoalmente esclarecer você. Porque nunca ofertar à casa de Deus é pesado. Principalmente para ajudar a quem está precisando. Nunca. Deus nos abençoa com muito. Davi aqui derrama algo precioso. Ele derrama aquela água que custou a vida, que poderia ter custado a vida daqueles homens. Num gesto talvez egocêntrico, num gesto talvez para ele, mas ali tem um momento de coisa, todo esse sacrifício, poderiam ser sangue derramado de 3 homens, eu vou oferecer a Deus. Ele continuou com... Agora pensa você olhar ali, aquela água fresca do poço lá de Belém. E você derramar isso diante de Deus. Pensa aquilo que você tanto quer, que tanto custa, e você derramar e oferecer para outra pessoa. Curtius relata algo semelhante de Alexandre o Grande, que quando seu exército estava quase sendo destruído pela sede, e depois os seus soldados receberam uma pinga de água para os seus filhos, e ao encontrar com Alexandre, ofereceram a ele para beber. Alexandre devolveu o copo cheio como estava a seus soldados e disse: não suporto beber sozinho, e é muito pouco para ser dividido entre todos. Deus às crianças. E não bebeu. Foi mais ou menos o que Davi faz aqui. Nós não sabemos se num gesto de perdão, pedir perdão a Deus por ter colocado aqueles homens em risco, se tão somente de ação de graças, porque o Senhor era bom, ele sabia disso, ou se simplesmente em adoração a Deus. O fato é que ele abre mão. Davi continuou com sede? Sim ou não? Continuou com sede. E com muita sede. O que nos leva à segunda questão que eu quero colocar para você, que o preço de uma adoração sempre requer
sacrifício e renúncia. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó Deus, disse Davi. Essa água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Aqui, Davi já está fazendo uma ponte do que viria a ser o Novo Testamento, onde Jesus se intitula Água Viva, e ele se apresenta assim para aquela mulher do poço, em João capítulo 4. E o sangue desses homens aqui, que Davi poupa, que seria derramado por um sangue de inocente, é o próprio sangue que Jesus derramaria depois em nosso favor. Não à toa, Davi está na genealogia de nosso Senhor e escreveu alguns salmos de cunho messiânico. Você quer adorar a Deus, você tem que estar pronto a renunciar a alguma coisa. Talvez alguns minutos de sono. Talvez o seu programa de televisão preferido, talvez a sua novela, o seu futebol. Talvez você tenha que renunciar a alguma coisa que você queria comprar para você, mas você vai usar aquele dinheiro para exatamente abençoar uma vida, para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Não tem adoração sem renúncia e sem sacrifício. E olha que interessante, porque Davi ele é a autoridade sobre isso. Vai um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 19. Já no final do seu reinado, Davi cai na bobagem de fazer um censo que revelaria toda a sua grandeza, a sua glória, o seu poder bélico. E com isso ele chama a ira de Deus. E vem o castigo. Davi escolhe então o castigo, porque ele acredita que é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E no verso 18, diz assim: não é aqui não, pera aí um pouquinho, irmão. 21, né? Já chego lá, irmão. Espera que eu anotei o capítulo errado. Aqui, verdade. Obrigado, viu, irmão? Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi e disse: quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera-o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Presta atenção agora. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi sabia que o louvor e a adoração que o Senhor receberia dele precisava custar algo. Precisava custar algo. E se eu e você queremos nos achegar a Deus em gestos de adoração, nós temos que estar ciente que alguma coisa vai nos custar. Sempre. Sempre. E isso que vai lhe custar não é do outro, é você. É direcionado a você. É sobre você. É uma renúncia sua. É algo pessoal, como a sede de Davi naquele momento, que ele teve que abrir mão e derramar diante do Senhor num gesto de oferta. Então você começa a compreender, meus irmãos, que extrapola ouvir num local e abrir a boca e cantar um som. Adoração é muito mais do que isso.
Quando você se dispuser a ajudar alguém, a levar alguém, a buscar alguém, a dar uma carona, a levar uma pessoa no médico, a tirar do seu bolso, a ajudar, a comprar uma roupa, você está adorando ao Senhor. Está te custando, sim. Está custando. Está te custando algo, está te custando o seu tempo, está te custando um valor. Sim, está custando. Mas acredite, o Senhor está recebendo a sua adoração. E aí você começa a compreender o que de fato é ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Não é apenas ficar falando, balbuciando palavras dentro de uma harmonia, de uma melodia, ritmadas. Não. Adoração é o que você faz amanhã. E talvez você seja provocado a ter um gesto de adoração amanhã lá no seu trabalho. E talvez vá mexer diretamente com você. E você vai ser obrigado a abrir mão de algo. A renunciar a algo. Se não for renúncia, não tiver sacrifício, não é adoração. E interessante, às vezes o Senhor vai requerer de você algo na sua vida que você vai ter que abrir mão. Aí você consegue e você abre. E você abriu mesmo. Daqui a pouco vai vir outra. E vai vir outra. Sabe por quê? Porque a adoração nunca acaba. Os nossos gestos de adoração têm que ser continuamente. Deus precisa ser adorado. Lá no céu, diz a palavra, os anjos não cessam de adorar a Deus. Eles adoram e adoram e adoram e adoram e adoram. Existe adoração ininterrupta lá no céu com relação ao que vive e reina para sempre. Agora é muito interessante, nós almejamos o céu, mas acho que não estamos muito ligados que vão ter que ficar adorando lá. Antigamente, quando era criança, né, a gente quando é criança tem umas minhas imagens distorcidas, né? Eu cheguei a falar, falei assim, o céu deve ser mó chato, porque fica todo mundo em cima de umas nuvens falando, glória, 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 aleluia, 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 glória, glória, glória. Esse era o meu conceito de céu. A gente fica tudo em cima da nuvem, os anjos tocando a harpinha, a gente, glória, 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 aleluia, 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 glória, glória. Não. Não é o nosso conceito, isso não é o céu. Porque a adoração não é só você dizer glória, glória, aleluia. A adoração é muito mais que isso. Você pode demonstrar gestos de adoração, atos de adoração a Deus, sem estar dizendo glória e aleluia. E sem nem estar num palco, as pessoas te olhando, nem vendo, e você está adorando ao Senhor. Porque a adoração é muito mais aquilo que você acredita e vive, e o que você está fazendo. Você vê, nós tivemos, domingo passado, né, o culto só à noite, ainda com o efeito do incêndio que teve na cidade. A irmã Mayra esteve pela manhã aqui na sexta-feira, no sábado, limpando a igreja. Quando foi no domingo, já estava fuligem, tudo ali amontoado, aquela sujeira toda. E o nosso irmão Luiz César chegou primeiro, vendo aquela imundície toda, pegou a vassourinha lá e veio, varrendo, 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 varrendo. Juntou tudo ali, jogou fora. Ninguém mandou, ninguém pediu. Viu e fez. Num gesto de adoração. Aquilo ali não foi um serviço de limpeza. Aquilo ali foi um ato de adoração. Um gesto de adoração. Se o nosso coração não estiver predisposto a isso, será muito em vão o que nós vimos fazer aqui de domingo. Se durante a semana você não tem disposição para fazer isso, está tudo muito em vão. Se você não está disposto a sacrificar e a abrir mão da água que você tanto deseja, que você tanto almeja, se ao contrário de Davi, no momento que aquela água chegar, você tinha bebido e nem se importado com quem está ao seu lado, e tem muitas pessoas assim, isso só mostra que é o seu eu, e é o seu desejo, e são as suas necessidades que importam. Não tem espaço para Deus e para você no mesmo ambiente. Porque a adoração precisa ser feita a um só. E esse um só é o nosso Deus. E se você quer dar uma adoração verdadeira que Ele recebe, o seu eu tem que morrer. Você tem que estar disposto a abrir mão. Abrir mão.
de você e de coisas que você gosta, é em prol do Senhor. Isso vale para ler a Bíblia. Refletir na palavra, dia e noite. Às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta, de um programa de televisão, de futebol. Talvez vai ter que acordar mais cedo. Hoje, atualmente, eu faço isso. Eu tenho que acordar a Sofia para ir para a escola às 6h40. Eu acordo 6 horas. Acordo 6 horas, tomo meu banho, espero a hora dela, lendo a Bíblia, fazendo meu devocional. Ela vai fazer as coisinhas dela, termina a hora que ela está indo para ir para a escola. Podia dormir um pouquinho mais? Podia, mas eu faço isso. Porque se eu não fizer isso, deixar durante o dia, perdi, não consigo. É o meu momento ali. Pago o preço para isso. Tem que fazer, preciso fazer. Que outro preço você precisa pagar para adorar a Deus em verdade? Que outra água precisa ser derramada para que a adoração seja recebida pelo Senhor verdadeiramente? E Ele está cobrando de você alguma coisa. Feche seus olhos nesse momento. Pergunte ao Senhor: Senhor, qual é a água que o Senhor está pedindo que eu derrame nesse momento em minha vida? Jesus encontrou no poço, ali em João 4, aquela mulher que tinha muita sede na alma, muita sede espiritual. Uma mulher que já teve 5 maridos, o que estava com ela agora não era marido. Pensa, uma mulher promíscua para aquela sociedade, para aquela época. E Jesus vai na sede dela. Jesus a confronta em amor. E aquela mulher reconhece que Jesus é o Messias, o Salvador. Mais adiante, naquela mulher de João 8, aquela mulher adúltera, pega em adultério. Jesus entende a armação que estavam fazendo com relação àquela mulher. Ele não passa a mão no pecado daquela mulher. Mas ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém condenou aquela mulher. Jesus disse a ela: eu também não vou te condenar. Mas vai e não peques mais. Vai, derrame o seu copo de água da promiscuidade, da prostituição, do adultério, e não faça mais isso. E aquela mulher pôde voltar viva e com um desafio de não pecar novamente, de derramar aquela água. Essas coisas estão relacionadas aos nossos desejos, às coisas do nosso coração, aquilo que nós queremos muito. O que você quer muito? O que você deseja muito? O que você ambiciona muito? Qual é a sua paixão? Aquilo que você não consegue abrir mão, talvez é isso que o Senhor quer que você derrame, que você despeje em oferta ao Senhor. Ah, pastor, mas isso vai me custar muito. Para Davi aquela água custou muito naquele dia. E ele derramou, e por isso Davi foi um dos motivos que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso copo de água. O Senhor sabe qual é a água que tem ali dentro. Por isso eu peço ao Senhor, ajuda-nos a derramar como oferta ao Senhor. Precisa ter uma força de vontade muito grande, estando com muita sede para derramar aquela água. Mas nós pedimos a sua ajuda nisso, que o Senhor nos ajude. Que possamos ofertar a Ti aquilo que nos custa muito. Que estejamos dispostos a pagar o preço da verdadeira adoração. Que não seja algo da boca para fora, que não seja algo superficial, que seja algo que agrade a Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo. Enquanto você adora com esse louvor, já coloca o seu coração diante do Senhor, porque você sabe, quem mostra para você é o Espírito Santo. O que precisa ser entregue, o que precisa ser derramado. Faça essa oração: Senhor, eu preciso derramar isso diante do Senhor, me ajuda. É um preço a pagar muito alto. Eu acho que eu não consigo, mas eu preciso. Tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus.